Então vamos lá, vamos dar continuidade no capítulo 3. Na aula passada nós estamos sobre a cultura que une uma nação. Hoje nós vamos dar continuidade à aula e vamos falar sobre o território nacional. Como que está dividido um território nacional, pessoal? Como que ele é dividido? Primeiramente, observem ali o planisfério político e nós observamos o quê? Que temos vários territórios, né? Cada um com sua nacionalidade, com sua nação, certo? Cada um tem a sua divisão política, cada um tem suas leis que predominam nesse território, tá? Os países, eles são o quê? Cada um tem uma extensão territorial, né? Não são todos iguais. Tem os seus formatos também. Cada país tem seu formato, conforme a sua divisão, tá? Cada país conquistou seu território de uma maneira, sendo ele por guerras, sendo por lutas, revoluções. Cada país conquistou o seu território através de acordos também, né? Acordos diplomáticos, né? Porque o Brasil, nós sabemos que o Brasil não era do tamanho que ele tem a extensão territorial hoje. Eles tinham, no período colonial, o Brasil tinha um acordo com a Espanha, que era primeiramente o Tratado de Tordesilhas, que era só uma pequena parte do nosso país, mais ou menos essa parte aqui, ó. Depois, o Brasil, aconteceu que ele começou invadindo as terras a oeste, né, devido aos recursos do leste já não estarem suprindo a necessidade da colônia. E por Espanha não estar aproveitando essa terra, não estarem expandindo para as terras ao leste da colônia espanhola, então os portugueses eles começam a expandir, né, a colônia portuguesa para o oeste. Isso entrando ali, principalmente na parte central do Brasil, né? Primeiramente ali, vamos dar destaque ali para Minas Gerais, que é onde que tinha o ouro no período, pedras preciosas. O que acaba ocorrendo? Os portugueses eles acabam indo para o oeste, no qual eles vão em busca ali em Mato Grosso, Goiás, onde que eles vão em busca também dessas pedras preciosas, certo? Então, nesse período que nós temos ali a expansão do território brasileiro. Posteriormente, por volta dos anos de 1700, Espanha e Portugal, eles acabam tendo um novo acordo assinado, que foi o Tratado de Madrid, que já deixa o Brasil com quase todo o seu território atual, tá? Então, isso dali foi através do quê? De invasão de terras que era o desacordo, né, com o tratado que tinha e um novo acordo feito, ok? Então, nós sabemos que o território, cada nação possui seu território, aonde cada um tem suas próprias leis que regem no país, né, de acordo com a instituição. Só para a gente ali começar a iniciar, o território, ele está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio da parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição, tá? Então, ali o território brasileiro, ele tem o quê? O governo federal que toma conta de todo o território brasileiro, que ali temos ali as leis que são feitas, que exercem o nosso país, né? Isso dali tem que ser respeitado dentro do território nacional. E existe também acordos diplomáticos entre os países para ocorrer o quê? As exportações, as importações. Então, isso ocorre em todo o território nacional, tanto nas instituições federais como as instituições estaduais, que o território nacional ele é dividido em estados, 26 estados e o Distrito Federal, né? Que são instituições que nós temos ali
para ajudar a cuidar o território nacional, que tomam conta também ali. Cada estado também tem as suas leis, assim como seus municípios. Cada município possui suas leis também. Porém, as leis municipais só predominam perante ao território do município, estadual dentro do seu estado, certo? Porém, nós temos que respeitar as leis que vêm, as primeiras leis, que são as leis federais, ok? E outros exemplos de território que nós podemos ter, que eu vou falar mais para frente, é o território indígena. O território indígena, ele pode ser território demarcado ou não demarcado, tá? Demarcado é quando já está regularizado, já está na lei da Constituição, né? Ele já tem ali as reservas indígenas, que são os territórios indígenas, é onde aquela nação, aquele povo, né, ele cuida de determinada área, certo? Uma empresa não possui suas regras, é como se fosse também onde que ela tem o território dela. Então, ela possui ali suas regras, aonde os funcionários eles têm que exercer suas funções, eles têm as suas obrigações, têm seus deveres. Assim como ele tem os seus direitos assegurados pelo Poder Federal, a empresa ele também tem que cumprir os deveres que a empresa propõe. A escola é a mesma coisa, cada escola tem o seu território, tem o seu espaço. Dentro daquele espaço, a escola ela tem as suas regras que devem ser obedecidas. Enquanto está dentro da escola, o aluno tem os seus deveres a cumprir, os professores têm os seus deveres a cumprir, os funcionários têm, cada um tem a sua função dentro da escola para poder gerir a máquina da educação. Então, cada um tem a sua função, certo? E isso dali também faz parte de um território, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Tranquilo? O Estado. O Estado é o conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos do território de um povo ou da nação e sua relação com o mundo. Então, o Estado é o quê? Tem as instituições políticas e administrativas. Quem seriam essas instituições políticas e administrativas? Nós temos ali as instituições políticas. Fala, Pedro. Perdi sem querer, professor, foi mal. Tá. Nós temos as instituições políticas, nós temos os 26 estados e os Distrito Federal, e elas ajudam a organizar todo o território nacional. Como que elas ajudam a organizar? Tendo ali as suas próprias leis para que o povo, para que a população desse estado obedeçam. Assim, as leis estaduais como as leis federais. Para o quê? Para manter uma organização, certo? E também o território, ela tem relação com o mundo. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos quem? O Ministério das Relações Exteriores, que cuidam o quê? Das relações do país com o mundo afora, com todo o planeta Terra, com todos os países do mundo. E essa relação é importante por quê? Porque a máquina, né, de empresas, a máquina financeira, ela depende dessas relações exteriores. Essas relações exteriores, elas ajudam que as empresas que tem no nosso país, com esses acordos internacionais, elas possam estar fazendo o quê? A exportação dos seus produtos, gerando o quê? Renda para o país, né? Através dessa renda, uma parte fica em impostos. Assim, essas empresas elas conseguem contratar pessoas. Por quê? Para que as pessoas ganhem um salário e giram a economia. Então, a importância do conjunto dessas instituições é para manter uma organização de todo o espaço, porque vocês imaginam, se só tivesse o Brasil fosse uma única instituição, só tivesse o Distrito Federal que tivesse que cuidar de todo a extensão territorial do Brasil. Imagina a bagunça que seria, né?
Imagina como que ia ser a organização desse país. Já não é muito organizado. Imagina se só tivesse o poder federal cuidando de tudo. Como que seria, né? Então, um exemplo que nós podemos usar é o quê? Que o governo ele representa uma das instituições do Estado. Então, o governo estadual representa uma das instituições, aqui no caso do Estado, no caso do Brasil, tá? Não é do Estado do Paraná. Então, o governo do Paraná ele representa uma das instituições do Estado, tá? Então, nós temos o governador, que representa nosso Estado perante ao Brasil. Como que ele que comanda o nosso Estado perante o Brasil, certo? Aí nós temos o território nacional, tá? Que o território nacional ele é composto pela área em que um Estado exerce sua soberania, com suas instituições e leis, formado por uma ou mais nações, tá? Ali eu escrevi errado. Delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Então nós temos, que nem eu estava falando antes, nós temos o território nacional, tá? E ele tem a sua soberania. Mas por que ele tem a sua soberania? Porque ele tem o reconhecimento internacional, né? O reconhecimento da ONU que ele é um país de lei, que tem as suas leis, que possui as suas instituições, certo? Então, apesar de cada estado ter as suas leis próprias e ter a sua independência para estar fazendo as coisas acontecerem, eles têm a soberania do poder federal, tá? Então, o poder federal ele também manda em cada estado. Porém, como a gente está vendo agora, o que acontece? Na Constituição Federal, tem uma lei que estados e municípios podem tomar providências caso aconteça uma pandemia, um colapso que nem está acontecendo. Então, os governadores e os prefeitos, eles têm uma lei que assegura que eles podem ali ou fazer a quarentena, né, fazer o isolamento social, ou não fazer o isolamento social. Aí cada estado tem ali o seu tem o domínio do seu território e eles podem ali fazer ali o seu isolamento social ou não. E daí eles não precisam, nesse caso, que são casos à parte, eles não precisam obedecer o governo federal. Se o governo federal não quer que tenha o isolamento social, mas se o governo estadual, vendo ali as condições do que está acontecendo dentro do território que ele está dominando, ele pode tomar providências. E na Constituição tem uma lei, que eu só não sei qual é delas, mas tem uma lei que permite que o governo tome suas devidas providências, certo? E o exemplo aqui de território nacional é o território brasileiro, que é um país independente e autônomo, tá? Reconhecido internacionalmente. Porque isso dali é através... Ele tem um reconhecimento da ONU, tá, pessoal? Da Organização das Nações Unidas, tá? Ele tem esse reconhecimento, certo? Vocês lembram lá que a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, né? Para combater os tipos, para estar combatendo ali ou ajudando a população num período que eles estão passando por alguma guerra civil entre um país, alguma revolução. Então, a ONU é uma organização que ela mantém a paz mundial. Caso ocorra guerra civil, a ONU ela tem o poder de estar ali interferindo no país, ajudando o país, tá? Essa é a função da ONU. Então, que nem nós temos... Que nem nós temos aqui o planisfério, tá? Então, só para complementar aqui, a maioria dos países são independentes e sua soberania é reconhecida pela ONU, tá? Então, a maioria dos países que nós temos no mundo são reconhecidos pela ONU. Alguns países ainda não são independentes, tá? Como é o caso da Guiana Francesa, departamento ultramarino da França. Por que é um departamento ultramarino? Porque a França está na Europa, tá? E
a Guiana Francesa, se eu não me engano, é essa do meio, tá? A Guiana Francesa. Então, nós temos ali o Oceano Atlântico, né, que está dividindo os dois continentes. Então, por isso que é ultramarino. E Porto Rico, que é um território dos Estados Unidos, que é uma ilha, se eu não me engano é essa ilha, que pertence ao território dos Estados Unidos. É um território, né, dos Estados Unidos. Certo? Aí nós temos o limite, que é a linha imaginária em geral estabelecida por convenção, que indica onde um território indica e se inicia ou termina. Aí eu quis trazer um exemplo aqui de limite natural, que nós temos Rio Iguaçu, Rio Paraná, Brasil, Argentina e o Paraguai, tá? Que fica nesse ponto, que nós temos nesse ponto, que nós temos aqui a divisão dos 3 países, né? O limite, que são ali as linhas imaginárias, né? Que são onde que fazem fronteira. E a fronteira é a faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo limite territorial, certo? Então, toda essa parte é fronteira do Brasil, que são as linhas imaginárias que nós só conseguimos... Oi? Eu não sei porque eu penso que, tipo, na fronteira ali deve ter um monte de cara ali com arma e tudo aqui para os caras não passar. Não é assim, não. Por que eu acho isso? Porque quando a gente fala em fronteira, e quando a gente fala em fronteira, parece que assim é algo muito forte quando a gente está falando que é algo que tem onde que o exército sempre fica ali parado, vendo quem entra e quem sai. Claro, nas fronteiras às vezes possuem, que nem a gente vai para Guaíra, para o Paraguai, tem ali a aduana, né? A fronteira do México. Mas aí lá no caso é diferente. Nós temos ali a aduana, que tem o Brasil, que tem Guaíra, para ir para o Paraguai. Então, por quê? Porque ali tem um fluxo muito grande de pessoas que vêm do Paraguai, ou brasileiros que vão para o Paraguai fazer compras, e ali fica a fiscalização. Por isso que aqui às vezes tem. Claro que quando às vezes está para acontecer alguma investigação, ou estão querendo pegar droga, essas coisas. Sim, no Rio Paraná aqui. No Rio Paraná, eles ficam trafegando de barco, aqueles barcos pequenos, né? O exército. Que nem aconteceu do rapaz ali em Guaíra ter morrido. Devido ele estar ali seguindo de barco e os contrabandistas vindo e aconteceu o acidente, né? Mas eles ficam aqui. Oi? Eu acho que... eu sei por que eu penso assim. Por causa que eu tinha um jogo de pirata, daí, tipo, você não podia atravessar as fronteiras, que tinha os caras lá que te matavam. Tinha mó basezona lá, cheia de cara armado lá. Quem que levantou a mão é o Roberto? Pode falar. O prof, nessa quarentena eles decretaram metade do Rio é nosso e metade do Paraguai, porque eles ficaram roubando os barcos. Eu também vi uma reportagem assim. Tá? Mas nós sabemos também que o Rio Paraná está bem baixo devido ali à estiagem, o Rio Iguaçu também. Tanto é que na parte ali da ponte da Amizade, tá bem, já consegue ver todo o fundo do rio, atravessar a pé. Mas ali em Guaíra mesmo estava acontecendo isso. Então, também temos que o limite dos territórios nacionais é estabelecido por tratados e acordos diplomáticos internacionais, que nem eu acabei falando antes. Um estado não existe sem um território, tá? Mas um território ou uma nação podem existir sem um estado. Por que um território ou uma nação podem existir sem um estado? Porque, no caso, se nós não termos, o Estado brasileiro não é uma nação, porém nós temos ali os povos indígenas que possuem o seu território. Eles podem existir sem o Estado brasileiro, que nem era antes da colônia do Brasil. Então, eles não têm essa necessidade
território ele não tem uma necessidade de existir, que eles podem existir sem o Estado. A mesma coisa as tribos na África. Cada tribo, elas têm ali as suas leis internas. A mesma coisa que nos indígenas, né? Os povos indígenas. Cada povo indígena tem suas leis internas, que é entre eles. E eles têm demarcado o seu território entre eles. Então, eles não precisam do Estado para existir, certo? E o Estado ele pode ter mais de uma nação em seu território, ok? Que é, no caso, o que eu acabei de comentar, que é a mesma coisa. Ok, pessoal? Nós temos lá um texto na página 361, tá? Aonde fala de Porto Rico, que nem eu mostrei, que é um país sem autonomia. Por que é um país sem autonomia? Porque Porto Rico ele depende dos Estados Unidos, é um território dos Estados Unidos, tá? Então ele vive sem autonomia. Eu quero que vocês leiam o texto da página 361, tá? Onde que vai falar que o Porto Rico é uma nação da América Central, porém é um território que integra os Estados Unidos. Como que os Estados Unidos conseguiu o território de Porto Rico? Através de conflito com os espanhóis, tá? Lá no final do século XIX, ok? Porém, ali Porto Rico teve plebiscitos para estarem ali tornando uma nação, tornando um país independente, só que ali não foi o suficiente ainda para conseguir a independência. E ainda ele continua sendo um território dos Estados Unidos, ok? Então eu quero que vocês leiam lá a página 361, tá? Aquela parte em verde, que é o texto de Porto Rico, um país sem autonomia, certo? Aí vocês têm as atividades 1 e 2 para estarem fazendo, tá? Façam as atividades 1 e 2. A 2 tem a letra A, B e C. Número 1, defina com suas palavras o que é um território nacional. Número 2, estima-se que em 1500 o território que hoje corresponde ao Brasil abrigava quase 1000 nações diferentes, em que somava entre 1 e 10 milhões de pessoas. Atualmente, de acordo com o IBGE, existem 305 povos indígenas, somando cerca de 897 mil indivíduos, de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto e o estudo do capítulo responde. Aí vocês têm ali as 3 questões e vocês vão estar respondendo a letra A, B e C. A número 3 não precisa fazer. Ok? Pessoal, referente a essa parte do conteúdo, território nacional, onde nós falamos do Estado, fronteira, limite, vocês não entenderam alguma coisa? Tranquilo por enquanto? É um conteúdo bem mais simples, né? Fácil de se entender, tá? Podem ir fazendo as atividades, eu fico aqui à disposição para ajudar vocês. Ok? Só vou encerrar a gravação, que a parte do conteúdo explicado da aula de hoje é até a página 361. Página 362 da apostila 2 tem as atividades para serem realizadas. Vai mandar foto pelo WhatsApp? Podem continuar aqui. Mas daí